Olá, meu nome é Dmitry Paiva para a Academia Criativa e neste vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo e também de projetos. Eu fiz uma mentoria com alunos da academia algumas semanas atrás, onde a gente falou sobre gerenciamento de tempo e eu vou compartilhar com vocês agora o conteúdo. E para mim é muito importante falar sobre isso porque é um tópico que eu preciso dominar bastante, porque tenho que dar conta de alunos, de cursos, de clientes, também dos meus próprios estudos e, lógico, a vida pessoal. Então, muita gente me pergunta como é que eu dou conta de várias coisas e eu achei que seria legal compartilhar isso com vocês. Então, eu contextualizo 3 técnicas que são o Pomodoro, Kanban e o Scrum, e eu vou mostrar para vocês como eu coloco isso em prática no meu dia a dia quando eu estou trabalhando e quando eu preciso vencer procrastinação ou vencer a falta de vontade. E aí a gente está o tempo todo contextualizando isso com exemplos reais mesmo, sem frescura, sem bobagens, sem ficar escondendo o jogo. Foi um papo bem honesto e bem sério com os alunos, respondendo dúvidas deles ao vivo durante a mentoria e também escrevendo ao vivo também várias ideias e fazendo gráficos e explicando a relação entre as diversas técnicas de gerenciamento de tempo. Então é isso, eu espero que você goste e não se esqueça de curtir o canal e também se inscrever no canal e também curtir o vídeo, beleza? Então, bom vídeo para vocês, eu espero que seja proveitoso. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, ok? Então, quando a gente fala a respeito de gerenciamento de tempo e gerenciamento de projetos, eu acho que a primeira coisa é a gente entender para que é que serve isso, né? Tipo, essas ferramentas de gerenciamento de tempo, elas funcionam especificamente para você, tipo, em especial a sua qualidade de vida, tá? Então, tipo, se você gosta ou sente prazer ou acha que para viver você tem que acordar, trabalhar e dormir, então técnicas de gerenciamento de tempo e de projetos não servem para nada. A primeira coisa que eu acho que você tem que ter em mente é que para esses métodos funcionarem e para eles realmente serem úteis, você tem que usá-los de forma a permitir que você realize coisas sem que você atrapalhe outros elementos da sua vida. Aí esses elementos, tipo, cada um vai ter os seus, né? Pode ser, tipo, família, né? Pode ser, enfim, namorado ou namorada. Pode ser filhos, embora isso esteja em família, né? Pode ser amigos, pode ser games, enfim. Isso aqui pode virar uma teia gigantesca, tá? Cada pessoa tem a sua própria medida para sua felicidade, certo? Então, não existe certo nem errado, a menos que você esteja se tornando infeliz e tornando outras pessoas ao seu redor infelizes também. Então, acho que a primeira coisa é ter em mente que gerenciamento de tempo serve para que você possa realizar tarefas, cumprir prazos e, enfim, dar conta das coisas, mas sem atrapalhar essas coisas, certo? Porque se você não liga para isso, ou não tem, ou enfim, não acha importante, então você não precisa se preocupar em gerenciar tempo para nada, tá? Então, isso não sou eu que falo, isso são vários teóricos, tipo a minha própria esposa, que ela é psicóloga e passou um bom tempo da carreira dela atuando em recursos humanos de empresas, e aí sempre tinha esse foco de como gerenciar tempo, como melhorar a qualidade de vida das pessoas e tal. Então, tipo, você precisa primeiro ter uma lista das coisas que são importantes para você fazer. Então, por exemplo, para mim, vou até colocar aqui, games, família, eu não tenho filho, mas eu tenho esposa, embora esteja em família também e tal. Amigos,
Eu converso mais na internet, porque a maioria deles não mora mais aqui em Fortaleza, e muitos de vocês, alunos, também são amigos e não moram aqui, então podem chorar aí à vontade, mas enfim, para mim tem esses 3 lados são o que contam, certo? E aí, de novo, qualquer um de vocês, né, vai saber a medida exata. Então, eu faço o possível para não atrapalhar meus games, nem minha família, nem minha esposa, nem nada, tá? Então, para que isso não aconteça, nem sempre é possível. Às vezes rola merda, às vezes você atrasa, às vezes você procrastina, às vezes você, enfim, surge um ajuste, cliente mandou alteração e tal, famoso aprovado com alteração, né? Então, sempre vai ter algum elemento, né, que vai atrapalhar você, que vai impedir você de focar no trabalho, né, que é o outro espectro, seja qual for o seu trabalho, e aqui, essa parte de baixo, que é, enfim, o seu... Você como indivíduo fora do trabalho, né? Com suas várias coisas. Enfim, livros, surf, Netflix, qualquer coisa entra aqui embaixo além do trabalho. Então, como é que a gente pode manter o trabalho organizado de modo que você possa, enfim, cuidar de todas essas partes aqui embaixo, né? Então, é aí que vem várias técnicas de gerenciamento de tempo e de projetos e que são muito importantes. Eu não gosto muito de fazer checklists, porque eu acho que você acaba criando uma tendência nociva de fazer checklist para tudo, tipo, beber água vira um checklist, você se levantar da cadeira vira um checklist, então essas coisas que devem já ser naturais acabam que você torna uma obrigação. Então eu não gosto de colocar essas coisas em tarefas, certo? Para mim, checklist serve para organizar realmente o trabalho em si, tá? Então, eu faço a minha organização de acordo com algumas metodologias de gerenciamento de tempo. Por exemplo, eu utilizo o Pomodoro. Tá? Alguém que está aqui não sabe o que é? Para eu contextualizar a explicação, certo? Tá, então tem o Pomodoro, que é um método de gerenciamento de tempo. Eu tenho inclusive um tomate aqui, típico do Pomodoro, na minha frente. Eu estou segurando ele, eu estou balançando agora perto do microfone, não sei se dá para ouvir, tipo um barulhinho metálico. Que é justamente um cronômetro para gerenciar tempo, tá? Isso aqui também é muito vendido por aí como um cronômetro de cozinha, que muitas cozinheiras ou cozinheiros usam para cronometrar o tempo que algo está no fogão e tal. Então, para quem tiver interesse em comprar, eu acho que vale a pena. É barato, sei lá, 5, 10 reais. Você compra por aí. Ou então usar algum aplicativo, que tem vários, né? Mas eu não gosto de recorrer a aplicativos porque significa pegar o celular, e pegar o celular significa ver muitas vezes notificações que eu não quero, por exemplo, e aí, enfim, isso acaba distraindo, né? Então isso é um problema. No caso de navegador é parecido, a menos que no seu navegador só tenha o aplicativo de gerenciamento ligado. Porque se tiver outras coisas ligadas, aí eu não acho vantagem, tá? Porque você acaba se perdendo e se distanciando nas coisas. Então, só recapitulando para quem chegou agora, a ideia geral é que todo e qualquer sistema de gerenciamento de tempo ele só é eficiente se você usá-lo como uma ferramenta para ajudar você
a ter qualidade de vida, né? E qualidade de vida é uma métrica que cada um tem a sua. Se a sua qualidade de vida é ser escravizado, beleza, não vamos julgar ninguém, mas para a maioria das pessoas envolve, né, vários elementos de família, de parceiro, de games, de amigos, de livros, de sono, de dormir, de academia, de caminhada, de praia, de enfim, cada um sabe a sua própria medida, né? Então, o que importa nesse caso é a gente ter o trabalho feito de forma a não atrapalhar esses elementos aqui embaixo, que são os essenciais para o nosso bem-estar físico e mental, principalmente. Tá? Não sei vocês, mas é muito comum gente da nossa área sofrer muito assim, de ansiedade, sofrer muito de depressão, de crises de pânico, e eu acho que em grande parte tem a ver com o fato de que a gente costuma trabalhar muito, né? E muitas vezes o nosso lazer tem relação com o trabalho também. Então envolve ficar assistindo tutorial na internet só para... É quase como se fosse um hobby, por assim dizer. Mas para todo efeito isso ainda é estudo, que ainda é trabalho. Então essas coisas acabam somando, né, nessa, digamos, panela de pressão que todo mundo tem, que aí vai subindo, às vezes subindo, às vezes subindo, subindo até explodir, e aí você passa a ficar putaço com as coisas, né? Então você começa a ficar puto, espumando, né? E aí, ou então você fica doentão total, né? Então, esse tipo de circunstância é o que a gente tem que evitar a todo custo. Né? E a melhor forma de você evitar que, enfim, você encha e exploda é alimentando essas coisas, né? E as infinitas aqui que podem ter, tá? Todas essas coisas, e colocando isso aqui em segundo plano, tá? Então essa é a regra. Agora, como é que a gente foca no trabalho para evitar que outras coisas que são essenciais para a gente se percam, né? Que são essenciais para a gente, para nossa saúde mental, principalmente saúde mental, mas também, não menos importante, a saúde física. E eu falo por experiência própria também. Eu, por exemplo, um tempo atrás, eu quebrei a clavícula treinando artes marciais, já como uma parte, né, desse método. Então, tipo, eu treino artes marciais desde que era criança, e aí eu me acidentei no tatame e quebrei a clavícula. Desde esse momento até hoje, que faz uns 2 anos, eu ganhei 20 quilos, por incrível que pareça, certo? E por que isso aconteceu? Porque esse acidente mudou muita coisa na minha vida. E mudou muita coisa porque eu passei quase 3 meses sem trabalhar. Então, 3 meses sem trabalhar como freelancer, nossa, para muita gente é fim de carreira já, tipo, falência total, fim de carreira e enfim, várias coisas, né? E isso, numa certa medida, mexeu muito comigo, porque, enfim, não faltou dinheiro, mas eu perdi muitos clientes, eu tive que devolver muito dinheiro que já havia sido pago, por causa de trabalhos que eu não pude executar, porque, enfim, precisei fazer fisioterapia e tal. Foi literalmente de 2 a 3 meses com um braço ferrado e, enfim, não tinha como trabalhar fazendo personagens, escultura e tal, só com a mão, né, também. Então foi isso. Esse período, lógico, me ensinou que todas essa questão
de cuidar da nossa saúde é muito importante. E eu já estou há um bom tempo comprometido a, por exemplo, recuperar esse peso ganho, né, que veio depois daqui, que envolveu essa mudança, né, do meu paradigma profissional. Foi quando eu vi que às vezes você fica naquela coisa de tá tudo bem, tudo tá dando certo, mas aí vem algo que pode acontecer de uma forma altamente aleatória, principalmente considerando um cara que já treinava artes marciais assim por mais de 20 anos, e aí caiu, quebrou um osso, e foi uma queda feia que todo mundo no tatame ouviu o osso rachando. E então isso leva a outros problemas, tipo, se eu não tivesse plano de saúde tinha sido muito pior, porque não teria feito fisioterapia, ou teria saído muito mais caro, e dificilmente teria conseguido uma vaga também no SUS para fazer cirurgia, porque foi preciso fazer cirurgia e tal. Então, assim, essas circunstâncias podem acontecer com todo mundo, né? Um parente pode morrer, você pode ficar doente, um programa que você usa pode ficar caro da noite para o dia e você não tem mais como pagar, enfim, há várias circunstâncias que influenciam, né, o nosso bem-estar, além de toda essa questão que envolve amigos, filho, games, babá, né? E aí que o trabalho, como é algo que todos nós precisamos para sobreviver, porque, enfim, é a única forma que a gente tem para ganhar dinheiro, ele precisa ser muito bem planejado para não atrapalhar todas as outras coisas. Então, voltando aqui ao Pomodoro, que é um método de gerenciamento de tempo, eu vou já detalhar mais sobre ele. Eu também uso muito o método Kanban. Não sei se alguém aqui conhece ele. Se alguém conhecer, se manifeste aí. Certo? A gente vai já falar sobre ele. E aí tem também o método Scrum. Acho que esses são os 3 que eu uso. Alguém conhece Scrum? Sim, não? Tá, então eu vou falar um pouco sobre esses 3, certo? De novo, lembrando que isso são ferramentas que vão ajudar você a se organizar para o trabalho ou para estudo, de forma que você possa completar o seu trabalho sem atrapalhar essa galera aqui embaixo, certo? Se você não tem nada disso e a sua vida se resume a trabalho, então gerenciar o trabalho não importa, assim, é só trabalhar sem parar, certo? Mas para quem tem outros elementos na vida que são importantes também, então aí você precisa realmente focar em completar a maior quantidade possível de coisas num tempo reduzido para não atrapalhar as outras coisas importantes da vida, certo? Então, vamos falar sobre o Pomodoro primeiro. Porque o Pomodoro ele é um método de gestão que envolve você fazer o quê? Você tem uma tarefa, tá? Qualquer que seja. E aí você divide essa tarefa em ciclos de 25 minutos, certo? Sempre 25 minutos rigidamente cronometrados, tá? E aí a cada 25 minutos você tem 5 minutos de descanso. E aí esse ciclo aqui compreende o que se chama de um Pomodoro, tá? E aí, lógico, 30 minutos, certo? Por que essa divisão? Porque o cérebro humano ele não é feito para você trabalhar sem parar com o máximo de produtividade, certo? Quando você começa uma coisa, você pode até começar 100% empolgado, com energia 100%, mas dificilmente você vai chegar aqui no final com
100% de energia. Até aqui no começo, dificilmente você vai trabalhar com 100% de energia. Então, aqui, você está legal. E aqui no final, você já está cansado ou está com muita raiva de alguma coisa, né? Então, aqui a sua energia está, sei lá, 40% ou até menos, tá? Então, o Pomodoro, ele prevê que a gente não consegue trabalhar grandes ciclos com o máximo de energia e cria pausas de 5 minutos para que a gente possa aliviar um pouco, se desligar um pouco do trabalho. Nesses 5 minutos, você pode responder o WhatsApp, você pode beber água, você pode ir ao banheiro rapidão, você pode comer alguma coisa, você pode ir no Instagram e fazer qualquer coisa dentro desses 5 minutos, desde que nos 25 minutos você não faça absolutamente nada além de se concentrar no trabalho, tá? Então, durante 25 minutos, não importa se dá sede, nem se o celular toca, nem se, enfim, tem alguém no WhatsApp mandando mensagem, você não deve fazer nada além de focar no trabalho, e aí nesses 5 minutos depois você se premia com esse descanso onde você pode fazer o que quiser. E aí ao longo desse ciclo, né, acontece o seguinte, vou desenhar aqui embaixo. Eu estou descobrindo que estou adorando desenhar no Grease Pencil, até funciona como um grande quadro assim. Então, aqui embaixo você tem um novo ciclo, né, que compreende, por exemplo, assim, 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 e até chegar no final, tá? Então, aqui você vai gradativamente descendo a sua energia, enquanto que aqui você começa tipo 100%, e aqui, como você fez uma pausa, talvez não desceu até 40, talvez só desceu até 90, tá? Aí depois você volta, sei lá, para 100, porque curtiu ali uma foto no Instagram e tal, e aí depois você desce para 90 de novo. Aí talvez depois está chegando no almoço, você, depois do descanso, né, do Pomodoro, não volta mais para 100, porque já está um pouco mais cansado, mas agora é, sei lá, 95. E aí depois a energia baixa mais, você está em 80. Depois é 85, entendeu? Até chegar aqui a 70. O lance é que você nunca perde a sua energia por um esforço contínuo de trabalho, que é um modelo tosco, assim, de trabalhar 8 horas direto e tal. Muitas empresas no mundo estão abandonando isso. Tipo, recentemente na Espanha, uma empresa instituiu um horário de trabalho que é de 8 da manhã até 15 horas. Direto isso aqui. E a partir das 15 horas, acabou o expediente, todo mundo vai embora. Mas nesse tempo aqui, de 8 da manhã às 15 horas, não tem almoço nem nada. É trabalhando direto. E aí que a produtividade da galera cresceu. Mas por quê? Porque o cara não fica mais, tipo, na empresa de 8 horas até, sei lá, 18, 19, 20, como é comum pra gente, né? Então, quando você chega aqui, você já tá nas últimas, né? Você não tem mais ânimo, nem força, nem vontade para fazer porra nenhuma. Só tá naquela operação padrão, né? Enquanto que, se você segmenta mais o seu horário, você fisicamente e psicologicamente, você tá o tempo todo trabalhando, descansando e se reabastecendo, tá? Então, esse método é bastante efetivo. Há uma evolução desse tempo aqui, tipo, depois de tantos pomodoros, você muda aqui um pouco, tipo, vamos lá, depois de um certo tempo, os ciclos aumentam e aí fica, tipo, 50 minutos de trabalho ininterruptos, tá? E aí 15
minutos de descanso também ininterruptos, certo? Então, se eu não me engano, depois... Eu nunca gosto de fazer muito esse ciclo maior, eu gosto de ciclos menores, mas se eu não me engano, depois de... Eu acho que são depois de 6 pomodoros, aí você muda para esse ciclo aqui, onde você trabalha mais e tem um descanso maior, mantendo sempre essa proporção de trabalho e descanso, certo? Se você parar para pensar, tipo, o trabalho dobra o tempo, né? Mas o descanso triplica, justamente para reforçar em você aquela ideia de que eu estou sendo recompensado pelo meu trabalho. Eu acho que a gente, ser humano, a gente está sempre buscando essa coisa de se recompensar, né, por alguma coisa. Então, até em uma certa medida, a procrastinação é uma espécie de recompensa, por assim dizer. A gente empurra a obrigação para depois, porque a gente sabe que ela existe, sabe que vai ser difícil, e aí a gente foca em amenizar, né, o peso da responsabilidade, por assim dizer. E aí a gente ameniza com Netflix, com games, com WhatsApp, com um bocado de coisa, né? Então, quando você segue esse ciclo, você está o tempo todo trabalhando e se recompensando, trabalhando e se recompensando, né? Exige, lógico, um alto nível de rigor, né, de disciplina, mas com o tempo, tipo, na primeira semana é difícil, na segunda semana começa a rolar mais ou menos, na terceira semana você já começa a sentir que está cumprindo, depois de um mês você já não consegue mais trabalhar sem seguir o Pomodoro, tá? Até aqui alguma dúvida? Eu posso seguir, continuar? Tá, então beleza. Então esse é o primeiro. E aí que a gente tem o Kanban. Deixa eu... Opa, dá para aumentar ainda mais aqui, mas deixa eu só... Aqui... Acho que eu vou só tirar aqui essa opçãozinha. Então... Ok. Então, agora sim fica... Olha só. Eu costumo fazer anotações, sim. Aqui, na minha direita, na parede, tem um quadro branco, que é onde eu coloco as minhas anotações e obrigações. Em especial no que envolve isso aqui. O Kanban, que é um outro método, tá? Na verdade, esses métodos, eles não se anulam, pelo contrário, eles se complementam. Como é que é o Kanban, certo? O Kanban, ele na verdade, ele é uma forma de organização visual. Ele é um método japonês que é usado em praticamente todos os sistemas de gerenciamento de projetos, assim, de Trello, enfim, qualquer outros, que consiste em você separar os seus trabalhos em, tipo, 3 colunas, certo? Digamos assim, separar suas obrigações em 3 colunas, por assim dizer. Então, uma coluna é de, tipo... fazer, outra é fazendo e outra é tipo finalizado, ou seja, são esses 3 Fs, por assim dizer, tá? Então aqui eu coloco tipo gravar, sabe? Coloco mentoria, coloco tipo freelancer e qualquer outra coisa que apareça, tipo, sei lá,
site deu pau em alguma coisa e por aí vai. Então aqui eu tenho a minha lista de coisas a fazer, e aí depois eu pego algo dessa lista e coloco, vamos supor, aqui na coluna de fazendo, né? Então você remove de uma lista e coloca em outra. Então agora aqui eu tenho a mentoria. É o que eu estou fazendo nesse momento, tá? Então depois, por exemplo, sei lá, vai ter o site. Então eu coloco o site aqui em fazendo. Naturalmente isso sai, né, da lista de fazer, tá? Porque agora está na lista do fazendo. E aí por fim, depois a gente coloca no finalizado e tira também do fazendo, tá? Ou seja, agora aquela tarefa que antes estava no fazer, ela está no finalizado. Tipo, grande coisa, né? Isso aqui é uma organização simples, mas é usado em 10 de 10 aplicativos e sites de gerenciamento de projetos. Qual é o lance disso aqui? O lance do Kanban, enquanto metodologia de projetos, é que... peraí. Tá. Então, o lance do Kanban é que ele cria um alto nível de uma coisinha chamada reforço. Isso aqui é uma coisa essencial para nossa mente e, enfim, para nossa psique, para a forma como a gente se coloca no mundo. Existe essa coisinha chamada reforço para coisas boas e para coisas ruins. Quando você vê um objeto saindo de uma coluna para outra, você tem um reforço de que aquilo está sendo produzido, de que aquilo está andando, e principalmente quando você começa a ver a listagem de coisas finalizadas crescendo, porque na coisa de finalizadas você nunca tira, tá? Você nunca deve tirar nada do que finalizou. Você tem um grande reforço de todas as coisas que você conseguiu realizar, de todas as coisas que você terminou, de todas as coisas que construiu, de tudo que estudou, de tudo que, enfim, cumpriu, certo? Então, o Kanban, esses 3 Fs, você pode organizar isso, tipo, diário, semanal, quinzenal, mensal. Só importa seguir esse fluxo. E aí, no momento que você está na coluna fazendo, que é a mais importante, né? Tá? Nessa coluna aqui, você pode usar para execução das coisas o Pomodoro, por exemplo, justamente para manter o controle das suas tarefas. Então, com o Kanban, você organiza visualmente tudo que tem para fazer, ganhando um grande reforço, principalmente quando vê as coisas finalizadas. E aí, quando você está executando, né, quando você está no fazer, você usa o Pomodoro para lhe auxiliar dentro dessa sistemática de tempo, ok? Até aqui, tudo bem? Sim, não, talvez? Ok. Então, ele é o mais fácil de entender, eu acho. Ele é mais um sistema de organização visual que visa reforço, principalmente, que é uma grande força, né? Lembra muito. E aí que, por fim, a gente tem o Scrum, tá? Esse nosso amigo bem aqui. O Scrum eu conheci através de um livro que se chama... vou dizer e vou colocar no chat, que é assim: Scrum, a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Esse é o nome do livro. Então, apesar do nome parecer aquelas coisas meio enganação,
realmente é um método bem interessante que surgiu no mundo das equipes de software. Equipes que lidam com entregas de projetos e que um cara lá nos Estados Unidos criou essa metodologia e passou para grandes empresas de Toyota, a Samsung, até a Apple também, e por aí vai. Quando eu li esse livro, sempre me passou pela cabeça por que a galera do mundo de desenvolvimento de software, que de certa forma é um estilo de criação também, por que essa galera é tão organizada e a nossa área é tão bagunçada assim? Por que a galera se organiza tanto, né, em outras áreas não exatamente relacionadas, mas que envolvem também essa atuação de você, enfim, começar algo aqui, executar e entregar algo aqui, né? Eu tenho uma teoria que pelo simples fato de que no desenvolvimento de software, essa cadeia muitas vezes levam meses ou anos, enquanto que na nossa área a métrica é dias, no máximo semanas, né? Então, como as coisas têm um prazo muito menor para acontecer, por consequência, elas acontecem também de uma forma muito mais, salve-se quem puder, né? Muito mais emergencial, muito mais loucura total, sabe? Em comparação com outras áreas que também entregam projetos, mas têm prazos muito maiores para executar, né? E aí, como a nossa área envolve prazos muito pequenos, a impressão que dá é que qualquer sistema de gerenciamento é inútil, porque você vai ter que se foder trabalhando, porque tem que entregar amanhã ou depois de amanhã, sabe? Então, para que gerenciar? Eu acho que esse é o sentimento, sabe, que rola. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Mas isso é algo que, na minha opinião, tem que acabar ou tem que mudar. E, enfim, se for algo que não der para você fazer onde você trabalha, mas que você comece a tentar, sabe, com seus colegas e depois com a gerência ou com o diretor, ou enfim, é uma meta, assim, é quase uma utopia, eu diria, porque envolve até mesmo a visão dos clientes mudarem e tal. Mas como em grande parte publicidade, que é onde a maioria aqui trabalha, é muito loucura, né? Tudo é muito... O cliente teve uma ideia para uma promoção nova e quer no ar sexta-feira, então você tem que criar isso sempre de forma emergencial, né? E aí você deveria dizer que não dá, mas a galera não diz porque tem medo de perder cliente e etc, etc. Então, esse é uma cadeia de um ciclo vicioso que foi instaurado na área criativa e que é muito difícil mudar e não sei nem se um dia vai ser capaz de mudar, embora tenha outras áreas que não sejam tão assim, tipo, desenvolvimento de games. É loucura às vezes, mas quando tá perto do prazo, tá? Porque até antes de estar perto do prazo, a coisa anda mais organizada. A mesma coisa com produção de filmes também, em especial de animação. É uma coisa tipo Pixar, perto da entrega deve ficar loucura, mas antes disso você tem meses e meses ou até anos de um trabalho mais ameno, por assim dizer, né? E a mesma coisa também acontece no mundo de desenvolvimento de software. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que é sempre assim, tipo, quando tá perto de entregar um projeto e começam a surgir os bugs, que nem lá a galera da Blender, uma hora dessa lá em Amsterdã, são, sei lá, acho que 4 horas da manhã, talvez. Com certeza tem alguém lá acordado para resolver bug do Blender, mas até chegar nesse estágio, não foi preciso fazer essas loucuras, assim, de ficar sem dormir ou
ou trabalhando 14, 15 horas por dia, né? É aqui que entra o Scrum, porque ele é o mais difícil de aplicar na nossa área, certo? Mas talvez ele seria o mais benéfico também, porque ele é meio difícil de explicar em essência, porque na verdade tem um livro inteiro para focar nele, mas ele se baseia em metodologias de boas práticas, certo? Para você ter um projeto que ande ao longo dessa cadeia aqui de produção, seja de meses ou anos, ou dias ou semanas, sem atropelos. Uma dessas coisas, por exemplo, uma dessas boas práticas de Scrum consiste em você pegar, vamos lá, essa aqui é a linha de um projeto, certo? Então, início e fim, tá? Então, aqui é o início e aqui é o fim. Então, você deve segmentar esse projeto na maior quantidade de coisas possíveis, e aí cada uma dessas coisas, elas também vão ter início e fim, certo? Início e fim, até chegar no fim de fato, tá? Então, vamos supor a produção de um projeto 3D. O início constitui toda aquela coisa, né? Reunião, briefing, bababá, referência e tal. Aí depois, aqui nessa primeira fase, vem a questão de concept, tá? Então, antes de você passar para a segunda fase, que seria a da modelagem 3D de fato, você deve finalizar totalmente o concept. E o que é que envolve esse finalizar o concept? Significa você ir até o seu cliente e buscar por feedback e principalmente por aprovação, certo? Então, você só começa o 3D depois de ter o concept retornado e aprovado. Da mesma forma, você vai modelar o 3D e você só vai, enfim, renderizar, tá? Quando aqui é o render. Então, você só vai fazer o render quando o 3D, a modelagem, tiver, enfim, tudo aprovado, certo? E aí você só vai finalizar o render e entregar o projeto quando o render estiver aprovado. Isso parece óbvio? Com certeza parece, mas o que é que acontece na maioria das vezes? Isso aqui é o ideal. Na maioria das vezes você começa um projeto de 3D, então aqui é o início e aqui é o fim, né? Então você faz o 3D, entrega o 3D, e aí o cliente ou a agência ou sei lá quem simplesmente diz assim: mas não era isso que eu queria, não tá legal. E aí você fica putaço, né? Porque o cliente não gostou da sua super obra de arte. Mas ele não gostou porque você, ao longo do projeto inteiro, não mostrou nada para ele. Você não segmentou e não fez junto com o cliente. Você não teve a divisão do escopo do projeto em partes pequenas, e aí você não aprovou essas partes pequenas antes de seguir para a parte subsequente. Então, essa forma de trabalhar embaixo, ela é muito comum na nossa área e ela é a mais perigosa e destrutiva, porque você entrega um projeto, o cliente reprova, só que o prazo é depois de amanhã, então você tem que refazer ele inteiro para entregar dentro do prazo, e aí envolve ficar 24 horas sem dormir, 48 horas sem dormir e esse tipo de coisa. Quando esse tempo aqui, que é o que faz a gente pensar em fazer concurso público, né, ou
lamentar a vida, porque é que não estudou mais, esse tipo de coisa, né? Até aqui é tudo maravilhoso, mas é esse tempo aqui de um trabalho que você tem que refazer, porque não foi bem discutido antes, que o que amaldiçoa a nossa área. Aí você vem, tá, e por que não discutem antes? Aí há várias razões para isso. Muitas delas porque os prazos são apertados, então ninguém tem tempo para nada, ninguém consegue se reunir, ninguém tem referência de porra nenhuma, então faz o que o seu coração mandar, né? Esse é o briefing e por aí vai. Então, a gente tem que evitar esse tipo de circunstância, a gente tem que evitar o máximo possível, porque o que a gente tem que focar em trabalhar é em fazer o trabalho o mais segmentado possível. Então, você só começa o trabalho depois de um briefing bem alinhado, com referências bem alinhadas, certo? Aí depois você faz o concept, então você entrega 1 ou 2 concepts e aí espera a aprovação, tá? Só depois disso você faz o 3D e aí, uma vez que você modela em 3D, você aprova o modelo 3D para depois partir para texturização e tal e tal. Porque se você já chegar com o trabalho pronto, mesmo que você tenha prazo e o cliente não gostar, você vai se ferrar, certo? Então, assim, essa metodologia de pegar o trabalho e segmentar em várias partes pequenas, você pode, por exemplo, organizar a segmentação dessas partes pequenas usando o Scrum, que por sua vez você vai gerir usando o Pomodoro. Então vê só como esses 3 métodos eles estão interligados, certo? Você segmenta o trabalho, organiza visualmente o trabalho e depois organiza temporalmente o trabalho, né? Então dá para você separar um sistema de gerenciamento de tempo e de projetos seguindo esses 3 métodos que correspondem, né? Tudo em 3 métodos, 3 colunas, segmentação, babá. Então, eu acho que esse é o grande lance, assim, como manter o controle das coisas. E eu acho que isso vale não só para trabalho, mas também para estudo. Se você, por exemplo, não consegue estudar por qualquer coisa que você está fazendo, sei lá, qualquer circunstância da vida, tenta encaixar isso aqui, certo? Nem que você só tenha 1 hora por dia, mas você pode, vamos lá, 1 hora por dia, você segmenta, vamos supor, Blender. Tá, 1 hora por dia talvez seja muito pouco, então eu tenho, numa semana, 5 horas. Nessas 5 horas eu vou segmentá-las da seguinte forma. Eu vou estudar modelagem, um pouco de luz, certo? E um pouco de, sei lá, vamos botar motion ao longo dessas 5 horas. Aí você precisa ver onde você precisa melhorar mais, isso só você vai saber. Então você pega a modelagem, aí você separa em colunas, né? Vamos supor. Aí aqui no fazer, você bota assim, não, eu tenho que modelar o porquinho lá da aula. Ou então eu tenho que treinar e eu vou modelar, sei lá, um videogame, certo? Eu tenho que treinar mais, então eu vou modelar uma câmera. E aí você depois vai jogando isso pro fazendo, e aí vai sempre listando, sem deletar, todas as tarefas concluídas, né? Como é que você vai fazer isso? Aí você usa o Pomodoro, tá? Organizando a execução dessas tarefas seguindo esse fluxo temporal. Se você só tem 1 hora por dia, então você vai trabalhar 25 minutos, você vai descansar 5 minutos, depois você vai trabalhar mais 25 minutos e por fim descansar mais 5 e aí vai pro quarto dormir, certo? Então, dessa forma aqui, mesmo que você tenha só 5 horas por semana para estudar,
sei lá, coloca 5 horas por semana. Isso no mês são 20 horas, certo? No ano são mais de 200 horas. Só para título de comparação, o curso de Blender, o Blender Explorer, vai ter 100 horas. Ou seja, se você seguir isso aqui, a rigor, em meio ano, você vai ter estudado todas as aulas do Blender Explorer, certo? E aí, se você pegar a outra metade do ano para executar as tarefas das aulas, significa que em um ano você vai ter dominado, tipo, tudo do Blender, da modelagem ao render, e etc, etc. E vai ter feito exercícios, vai ter praticados e tal. Então, é lógico que você pensar a longo prazo assim é desestimulante, né? A gente sempre pensa, não, eu quero estar bom próxima semana, próximo mês, quero estar bom daqui a 2 meses. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com as nossas limitações. Então, se você só tem 5 horas na semana, então estude essas 5 horas. Se você tem 10 horas, é lógico que toda essa cadeia ela vai existir e, por consequência, o tempo necessário vai ser naturalmente menor. Em vez de 100 horas, vai ser 50, né? Não 100 horas, 100 horas é a duração do curso. Então, enfim, deu para entender o que eu quis dizer. Você vai levar bem menos tempo para concluir o curso e estudar. Isso vale para tudo, tá? Para projeto pessoal, para curso, para, enfim, montar um portfólio. No final das contas, tudo gira em torno desse grande gráfico aqui. Eu acho que é o grande lance do sistema de gerenciamento de projetos. O Scrum não se resume só a isso, não é só segmentar o trabalho, mas eu acho que esse é um bom ponto de partida para quem quer conhecer mais sobre o Scrum. E, eventualmente, eu acho que numa outra mentoria eu posso falar mais do Scrum. Mas eu só sigo isso aqui e para mim funciona muito bem, né? Nem sempre dá certo, tipo, em algumas circunstâncias eu, por exemplo, atraso alguma gravação ou às vezes um exercício de um aluno acaba indo para depois, mas tudo isso aqui, de novo, é algo que você deve fazer o máximo possível para que dê certo você, enfim, cuidar da sua saúde mental, tá? É lógico que em circunstâncias urgentes você tem que abrir mão de alguma coisa por um dia, por, sei lá, por uma semana. Isso é natural. Você não pode transformar isso no modo de operar da sua vida profissional, onde você está sempre sacrificando algo para completar o seu trabalho, né? É melhor você sacrificar o trabalho, tá? Porque quase nunca um trabalho sacrificado representa algum malefício, assim, no sentido, ninguém é demitido porque algo deu errado. E se for, tipo, agradeça por ter saído de um lugar assim, de tolerância zero, certo? Porque a gente tem que também se permitir dizer que algo não deu certo ou que algo não deu tempo e fazer o quê? Amanhã continua, certo? Então, a gente também tem muito medo, assim, de dizer não na nossa área. Isso é muito presente, assim, essa insegurança em dizer não. Mas eu acho que, enfim, nada que um pedido de desculpas não resolva, certo? Então é isso, eu acho que por hoje eu não tenho mais nada para falar. Não sei se alguém tem alguma dúvida. O Rafael disse que aconteceu com ele. Eu acho que foi bem na parte de apresentar um projeto e o cliente pedir mudanças e estar muito em cima, né? Foi isso, Rafael? Então, essa mentoria ficou gravada. Quem sabe vale aí para revisar depois, certo? Eu vou subir no site e tal.
E quem sabe, sei lá, alguém quiser mostrar para alguém, eu acho que pode ajudar alguma outra pessoa também. Então, cara, eu acho que 95% das noites viradas envolvem essa questão do planejamento. No caso, a falta do planejamento, né? E eu acho assim, que se o cliente ou a agência, ou sei lá, não se planeja, então você tem que meio que se planejar por eles, né? Meio que assim. Desde que eu passei a seguir isso, nunca mais aconteceu de ficar sem dormir ou esse tipo de coisa. Lógico que já aconteceu de ir dormir tarde, mas ao mesmo tempo, no outro dia você se compensa, né? Mas, tipo, de 10 vezes que isso acontecia, baixou para 1, ou seja, um belo de um ganho, né? É raro isso acontecer de dormir tarde ou essas coisas. Bem raro mesmo. Então, assim, isso aqui não é uma fórmula que vai servir 100% das vezes, mas é aquela coisa, tem que ser mais uma espécie digamos, de meta, sabe? Você tem que focar em fazer dar certo, mesmo que não dê, ou mesmo que quase nunca dê, mas, tipo, das 10, sei lá, dos 10% de vezes que deu certo, pelo menos você seguindo isso aqui, você ganhou 10% das vezes, certo? É melhor 10% do que 0, né? Eu penso assim, então a ideia é você sempre tentar vencer a briga. Então, de 10%, depois passa para 30%, 50%, 80% e por aí vai. Acho que nunca vai ser 100% infalível, mas dá para ser, sei lá, 80%, sabe? 90% eu acho que dá. Eu digo isso porque comigo funciona assim. E mesmo para projetos bem loucos, assim, como um projeto que eu ainda nem divulguei, que está no meu portfólio, quer dizer, que ainda não está no meu portfólio porque eu ainda não divulguei, que foi o projeto de animação que eu fiz, tipo, a cadeia de produção eu fiz sozinho, né, da modelagem até o render, e rig em animação, e simulation, e textura e tal, e sendo extremamente rigoroso nisso aqui, deu certo, né? E sem, tipo, foram 35 dias em que uma pessoa fez, sei lá, o trabalho de 5, talvez, tá? De 5 pessoas, é o que eu quero dizer. Então, assim, se você sente que algo atrapalha você a manter a concentração aqui nas tabelas e no Pomodoro, então corte isso, certo? Corte Facebook, WhatsApp, Instagram, todas essas coisas. E aí use isso só nos 5 minutos ou só no final de semana ou no tempo livre que tiver. Mas foque em realizar as suas tarefas para que você, enfim, cresça sem atrapalhar a sua qualidade de vida, né? Que envolve todas as coisas aqui infinitas que cada um vai saber, ok? Eu acho que é isso.